Fala comigo! Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, que não é apenas a nossa secretária adjunta agora da CETESC, mas tem uma vida pública, já foi primeira-dama do nosso município de Maracaju, tem uma história na política, de liderança, principalmente no lado em prol das mulheres, e vai poder um pouquinho dividir esses detalhes que às vezes você não conhece da vida dela. Quero te agradecer por aceitar esse convite, Giovana. Para mim é uma honra te receber aqui, para que você pudesse falar um pouquinho da sua vida, um pouquinho desses detalhes que às vezes as pessoas não conhecem da Giovana Correia. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer meu, Robert. Gostei muito de você ter me chamado e poder estar aqui, a gente falando mais da pessoa, né? Não do agente público que a gente... Do CNPJ, né? Do CNPJ, é. Então, o prazer é meu. Giovana, antes de qualquer cargo, função pública, quem que é você e qual que é a sua história até aqui? Nossa, tem coisa, hein? Estamos com tempo hoje, né, Robert? Bora, vamos dividir essas histórias. Robert, eu sou Giovana Correia Ferreira, do meu pai, mãe, avó. Já? Sou avó do grande amor da minha vida, da Lívia, avó da Lívia. Sou mãe da Maria Carolina e do Luca e tenho um anjinho no céu, sou mãe de 3 filhos. E uma pessoa assim muito... A Giovana é uma pessoa muito simples. Sou uma pessoa filha de produtores rurais, né? Cresci na fazenda, minha primeira escola foi na fazenda. Então, eu sou uma pessoa muito ligada ao campo, amo o campo, amo pescar, amo estar com a minha família e amo trabalhar. Então, são 2 coisas bem distintas na minha vida. Giovana, você tem uma ligação muito forte com Maracaju, onde inclusive foi nossa primeira-dama. O que você enxerga hoje em nossa cidade? Robert, a minha ligação é muito maior que isso com Maracaju, né? Meus avós, meus antepassados são todos daqui, minha família é uma família tradicional aqui de Maracaju, né? Sou neta do Seu Porto, da Dona Odete, bisneta do Oswaldo Cardoso, né? Sobrinha do Davi Cardoso, sobrinha neta do Davi Cardoso. Então, assim, a minha raiz é muito profunda aqui em Maracaju. Ter sido primeira-dama de Maracaju foi, assim, eu falo assim que foi uma grande oportunidade de eu conhecer uma outra realidade, sabe? Assim, de estar do outro lado, de conhecer histórias, pessoas extraordinárias, assim. Então, assim, Maracaju ele tem um significado muito grande na minha vida. A gente viu aí seu trabalho, principalmente essa ligação muito forte da sua família nessa construção da nossa própria cidade de Maracaju, onde eles, por si só, os Correias, Seu Porto, tem uma ligação muito grande com a nossa história de Maracaju. Você olhando todo esse detalhe da sua família, da sua vida pessoal, de toda essa trajetória que eles ajudaram a construir, inclusive a nossa cidade de Maracaju, qual que foi o desafio para você? Porque sempre existe essa comparação, sempre existe esse lado de tipo, a liderança que você tem que exercer por conta desse passado que você carrega pela sua família com a história da nossa cidade de Maracaju. Robert, é como eu te falei, sabe? Eu, assim, quando eu era criança, que eu vinha para Maracaju passar as férias, eu passava as férias inteiras aqui com a minha avó na fazenda, né? Minha mãe, meus pais me deixavam a gente aqui com meus avós. Então, assim, eu passava de Campo Grande para a fazenda e vinha para Maracaju nas festas, na exposição, no desfile. Eu desfilava aqui quando eu era criança. Então, assim, quando eu vim para Maracaju morar aqui e estive como primeira-dama, foi aonde começou. Eu não vou falar para você que foi aí que despertou meu lado político, porque não foi.
mas foi aonde eu tive a oportunidade de estar em diversos ambientes que eu nunca tinha estado em toda a minha vida, sabe? Eu falo assim, é você estar do outro lado. Quando eu falo isso, é você sentir o que as pessoas sentem. Uma pessoa que precisa de uma casa, uma pessoa que precisa de uma vaga numa escola, num posto, as pessoas que precisam das políticas públicas para a agricultura, porque daí aí abre um leque de situações, né? Então, você tem a oportunidade de estar em vários locais que antes você desconhecia, sabe? Então, eu falo que a grande oportunidade, assim, que me fez parar, olhar, assim, todo um cenário e falar, bom, a vida não é só isso aqui, né? Existe uma outra realidade, existem outras realidades, assim, que precisam de políticas públicas. Então, eu falo que você tem a oportunidade, você estando... Primeira-dama não é cargo, né? Mas você está num espaço de poder. Então, esse espaço, para quem gosta de fazer e quer fazer, é um lugar muito importante. Quando a gente vê você falando desse olhar, podemos dizer assim, de ver sendo criado políticas públicas para quem mais precisa, principalmente. Tem alguma história nessa trajetória que você teve que você falou assim, não, pera lá, passei por um momento difícil, mas é por isso que valeu a pena? Nossa, tem várias, né, Robert? Se for lembrar aqui de tudo, e eu estive como candidata a prefeita também, né? Eu falo assim para você, quando você é candidato, você está frente a frente com a população. Então, você está dentro da casa das pessoas. Porque não que você só entra nesses espaços em época de eleição, é que é a oportunidade, entendeu? Eu não vou bater na casa de uma pessoa que eu não conheço e pedir para entrar, né? Então, quando você é candidato, abrem espaços para você. Então, isso o fato de eu ter sido candidata a prefeita me mostrou assim caminhos, por exemplo, aqui pode ser desenvolvida uma política pública, aqui nesse bairro pode, porque assim, uma coisa é você enquanto ser humano querer fazer algo por alguém, né? Quando você tem a oportunidade de ter um cargo, de estar na política, você tem a oportunidade de transformar a vida de pessoas, de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é nobre de quem aproveita esses espaços para transformar vidas. Eu tenho no meu gabinete, Giovana, um desenho que eu ganhei de uma aluna. Ela deve estar agora com seus 17 anos. Na época ela tinha os seus 5 para 6 anos. E foi na minha primeira eleição em 2008, quando nós perdemos a primeira eleição para candidato a vereador. E normalmente a gente aprende mais com a derrota do que com a vitória. Em 2016, você teve a oportunidade de disputar a prefeitura de Maracaju, onde teve quase 33% dos votos válidos. O que é essa eleição? Porque normalmente a gente aprende mais com a derrota do que a vitória. É igual aquela história que a gente sempre fala assim, quem bate sempre esquece, mas quem apanha nunca esquece. E da mesma maneira, a gente vê essas situações às vezes da derrota nos ensinar mais na vida. O que você carrega dessa eleição que já estão aí quase 10 anos atrás? Essa eleição, Robert, foi uma virada de chave na minha vida. Sabe, eu tenho certeza que o fato de eu ter enfrentado um sistema, sabe, de eu ter saído lá da minha zona de conforto, eu já estava trabalhando, né, em Campo Grande, trabalhava na prefeitura e tal, mas o fato foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu perdi ganhando. Sabe, eu falo que o momento da derrota ali, ela dói. Sim. Ela dói porque por mais que eu estava enfrentando toda uma máquina de poder,
né? Fica uma esperança lá, eu posso chegar, na maneira que as pessoas te abraçam. Meus comícios eram lindos, assim, cheio de gente. Então tem um momento assim que você fala, poxa, existe a possibilidade de eu chegar lá. Mas era contra todo um sistema, então era muito difícil. Só que a partir disso aí surgiram grandes convites para minha vida, né? Grandes oportunidades. Foi aí que eu entrei de verdade na vida pública. Então foi necessário mesmo que eu não tive a vitória naquele momento ali, vieram grandes vitórias depois. Tem alguma história nessa caminhada aí de 16 que você carrega com carinho no coração e que te fala assim, não, pera lá, é por isso mesmo que a gente está nesse desafio? Teve várias, assim. Quando eu falo várias, Robert, porque eu tenho muita manifestação de carinho comigo, sabe? A gente sabe que uma pessoa, depois que ela entra por uma trajetória dessa, você se torna uma pessoa pública. Então, existem pessoas que gostam, existem pessoas que não gostam, mas eu nunca tive um desrespeito com a minha pessoa. Uma pessoa vir me xingar, fechar a porta na minha cara, nunca isso aconteceu. Então, eu senti um acolhimento muito grande comigo aqui em Maracaju e graças a Deus por onde eu passo, sabe? Eu acho que a partir da hora que você coloca Deus à frente do que você está fazendo, as coisas acontecem de uma maneira leve. Você tem ainda sonhos eleitorais? Alguma coisa que você pretende realizar na parte da gestão ou de repente nos bastidores da vida pública? Eu adoro os bastidores. Eu gosto muito dos bastidores, de assessorar, de estar em campanhas políticas. Tanto é que nessa agora foi assim, ainda bem que eu estou como secretária de Estado, porque eu estou na função da majoritária, né? Mas eu tenho grandes amigos deputados, grandes amigos que querem ser deputados e muitos assim, vêm falar comigo, Giovana, eu preciso de você comigo e tal. E assim, não que eu saiba tudo, mas porque eu gosto de fazer, sabe? Então, eu falo que isso é o que vale, sabe, Robert? Você tá no meio. Agora, eu vou falar novamente para você, o futuro a Deus pertence, né? Hoje, tudo na minha vida é entregue para Deus todos os dias, todos os dias. Ele sabe de todas as coisas, assim. Se eu te falar que eu tenho um projeto político, hoje, assim, um projeto eu não tenho, né? Hoje eu presto serviço para o governo do estado e tento fazer o meu melhor. Então, meu compromisso hoje é com o governador Eduardo Riedel, com o governo do estado. Aí, a partir da hora que você está ali, muitas coisas podem acontecer, né? Você é uma das mulheres que eu admiro pelo poder de liderança que você exerce. E principalmente pela voz que você exerce perante a esse mundo que a gente vive, onde a mulher tem cada vez mais ocupado o seu devido espaço de liderança e diretamente ligado à questão da política pública. E principalmente, você trabalhou de uma forma direta nessa situação para a questão de apoio às mulheres. O que aquelas histórias dessas mulheres te vê como realidade, principalmente no nosso estado de Mato Grosso do Sul, nesse momento tão difícil que a gente vive, com a questão da violência doméstica, entre outros enfrentamentos que a gente vive diariamente aí? A mulher, eu estive como subsecretária da Mulher no governo do Reinaldo Azambuja, do ex-governador, e ali você fica frente a frente com a situação, né? Hoje no nosso estado, infelizmente, ainda acho que tem 2 crimes que crescem no nosso estado. Um desses é a violência contra a mulher. E no Brasil, porque assim, os números são aterrorizantes, assim, né? Então eu falo que tem que ter um novo olhar, assim. Nós estamos com 20 anos da Lei Maria da Penha esse ano. Tem um progresso muito grande. Teve um progresso enorme nesses 20 anos, mas é preciso falar sobre,
sabe? Nós não podemos ocultar essa realidade. Hoje, se eu não me engano, estamos com 21 feminicídios no nosso estado. Então, assim, em um ano, não, 8 meses, 8 meses. Então, assim, a mulher tomou um espaço de... hoje a mulher, assim, ela não vive mais aquela situação, né? Ela já consegue pedir ajuda, muitas ainda precisam, né? Eu falo que quando eu sou madrinha de um projeto social aqui em Maracaju, que chama Força do Amor, quando eu vim para cá, foi logo depois que eu saí da Subsecretaria da Mulher, que eu comecei mesmo a me dedicar ao projeto Força do Amor, para ver se eu trazia essas mulheres vítimas de violência psicológica, violência patrimonial, porque a violência não começa no tapa, né? A violência começa muito antes disso. Então, quando eu abri o projeto ali, eu queria que elas se sentissem segurança em trazer, porque até a mulher chegar na polícia, Robert, é um caminho distante. A coragem para ela fazer uma denúncia. Então, assim, quando eu pensei em acolher muitas mulheres, lógico que o projeto hoje tomou outra dimensão, mas na época foi pensando nisso, sabe? Para elas sentir um acolhimento, de falar o que eu faço nessa situação. E a gente está ali com uma... Eu já tinha uma escuta especializada, porque eu vinha de uma Secretaria de Estado, né? Mas para ter esse acolhimento. Mas, assim, tem muita coisa a ser feita ainda. Muita. A gente teve agora um caso recente de um vereador que passou a mão, se não me engano agora no interior de São Paulo, numa estagiária dentro da Câmara Municipal e até está dando uma repercussão nacional e tudo mais. E a gente vê nesse mundo político, esse mundo muito machista ainda. Como mulher que está aí na política, na gestão, você já enfrentou algum preconceito? Você já sentiu que precisou provar a sua capacidade para estar à frente hoje de uma secretaria como a CETESC, nosso estado de Mato Grosso do Sul? Porque muitas vezes as pessoas elas não dão devido valor para a mulher quando ela exerce esse papel de liderança como deveria, entendeu? Porque a mulher é capaz ou até mais capaz que muitos homens para estar à frente de gestão, e principalmente nessa questão da gestão pública também. Eu já tive em alguns espaços de poder, assim, Robert, que são ocupados por homens, né? Quando eu fui para Campo Grande trabalhar na prefeitura, que eu fui convidada para ser superintendente do comércio, da indústria, da ciência e tecnologia, turismo e agronegócio. Então, assim, já era um espaço bem masculino. Então, eu falo assim, a mulher hoje, ela já ocupa os espaços. E aí, existe uma cobrança maior? Existe, sabe? Mas como que você combate isso? Trabalhando, estudando, mostrando resultado. A partir da hora que você mostra resultado, você para de ser medida se você é homem ou se você é mulher. Então, eu falo que hoje você já chega, eu estou hoje na Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, né? Então, eu já saí da Subsecretaria da Mulher. É um espaço que, entendeu? Eu não preciso provar mais nada para ninguém lá. Hoje, o que eu preciso é de entrega. Eu preciso mostrar o meu trabalho para falar que uma mulher é tão capaz quanto um homem. A gente está aí prestes a uma nova eleição, onde a gente deve ter, se eu não acredito, pela primeira vez, 3 deputados federais. Dos 8 deputados federais que nós temos hoje para o estado de Mato Grosso do Sul. O que falta para essas mulheres estarem ocupando mais esses cargos, esses espaços de lideranças, de decisão na transformação da vida das pessoas? Eu acho que é isso. A mulher, ela... Você pega... Vou citar um exemplo aqui. Você pega uma Tereza Cristina. Olha, fora... Preciso falar mais alguma coisa? Sabe? Então, a mulher, ela precisa chegar lá. Ela precisa chegar lá, sabe? De alguma maneira, hoje as pessoas... Até que tem uma pesquisa, Robert, que uma vez eu fiz aqui em Maracaju, que o maior eleitorado meu é masculino. Meus eleitores,
tinha mais homens do que mulheres. Então, assim, às vezes falta até a mulher acreditar na mulher. Tem muito disso, da mulher falar que não vota em mulher porque não acredita na mulher. E fica nessa, não sei mais falar, eu acredito que não é mais uma competição, sabe? Porque ninguém está aqui para competir com ninguém, né? A gente está aqui para servir, para fazer as coisas acontecer, para desenvolver políticas. Eu falo que a mulher, por exemplo, eu hoje moro eu e meu filho, eu trabalho muito tempo, mas aí tem aquele tempo de ser mãe, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa dona de casa, né? Sou uma boa avó, você tem que ver que eu sou uma boa avó, sabe? Arrumo o tempo, vou lá, ajudo minha filha, oriento também, que é mãe de primeira viagem, a gente tenta auxiliar, né? Porque a criação é dela. Mas eu falo assim, que a mulher ela só precisa chegar no espaço e fazer uma entrega. Teve mulheres que falharam? Teve, mas tiveram vários homens que falharam. Né? Mas por que nós vamos lembrar sempre da mesma mulher que falhou? Então é isso, a mulher hoje ela já chega onde ela quer. Você pega a mulher piloto de avião, né? Mas aí é a hora dela falar a que veio. Com certeza. Giovana, você passou por diferentes funções dentro do governo, até assumir agora em 2026 a secretaria como secretária adjunta da CETESC. Como que você recebeu essa missão e o que ela representa para você na sua carreira? Olha, esse convite do governador Eduardo Riedel veio assim de surpresa, viu, Robert? Eu não esperava. Estava na Fundação de Cultura desde que ele assumiu. Assim, eu estive na Casa Civil antes com o governador Reinaldo e me inteirei da política da Casa Civil, a conversa com os prefeitos do interior do estado, com os vereadores. Então eu já vinha de um governo municipalista. E aí eu vim para a Fundação de Cultura. Quando eu entrei lá, o governador falou: Giovana, eu quero que você cuide dos municípios, para que aconteça nos municípios o que acontece na capital, dentro da cultura na época. E aí agora, quando veio o convite de algo bem maior, que daí envolve o esporte, envolve o turismo e envolve a cultura. Eu vejo isso como um cargo de ele estar confiando uma responsabilidade a mim. Então, eu tenho um compromisso de executar uma função muito importante, né? De seriedade, de competência, e tenho estudado muito algumas pautas, assim, tenho visto exemplos, que eu acho que existem grandes exemplos, né, de gestores aí, e então eu vejo esse convite como uma grande missão aí de responsabilidade. A gente vê um estado totalmente diferente quando veio o Reinaldo e agora o Riedel, onde a gente viu esse desenvolvimento especial também nessa pasta que você está à frente, no turismo, no esporte, na cultura. Nós temos aí a nossa própria Festa da Linguiça, que realmente existe uma Festa da Linguiça antes e depois do Reinaldo e com o Riedel. Da mesma maneira, o nosso turismo a nível de estado, e não diferente o esporte, onde eu sou atleta, fui técnico e tudo mais. Era daquela época que nós viajava para campeonato e tinha que dormir nas escolas com os colchões, e hoje todas as crianças dormem em hotel. Tem aquele detalhe também do Bolsa Atleta, Bolsa Técnico não existia. Tem esse apoio para a questão do turismo, tem esse apoio como leis de incentivos à questão da cultura, inclusive apoio aos nossos artistas locais. Como que a gente pode ver e continuar fazendo essa transformação nessas três áreas de desenvolvimento? Gerando emprego, gerando inclusão e principalmente a questão da qualidade de vida das pessoas. Então, eu vejo muito ligado as três pastas, o esporte, o turismo e a cultura, porque o esporte, o Robert, eu na minha concepção, e tenho visto o governador muito empenhado nisso, o esporte ele tem que chegar na vida da criança antes de um descaminho, antes de qualquer outra fase, assim, porque a criança é a fase inicial onde tudo acontece.
né? Então, o fortalecimento dos jogos escolares, sabe? Da criança estar praticando o esporte ali, já com esse caminho de disputa. Tem saído grandes atletas aqui do nosso estado, né? Inclusive para atletas, né? Para há mundiais, né? Já em medalhas de campeonatos mundiais aí. Então eu falo assim, o esporte ele vem com a disciplina, através do esporte fomenta o turismo, porque você vê, vem um jogo para cá, vem o jogo de Dourados aqui, porque aqui nós temos uma arena que é referência, Sim. né? Que o ex-governador trouxe, Reinaldo Zambuja, essa arena aí é referência. Então quando os atletas estão aqui, acaba que os pais vêm para assistir os jogos, então é totalmente ligado ao turismo, né? Quando você fala da cultura, vamos falar aí da festa da linguiça. Nós, enquanto CETESC, enquanto governo do estado, nós não olhamos para o evento só como entretenimento. Nós olhamos para aquele evento e já vendo o impacto econômico que acontece na cidade quando aquele evento chega. Então, assim, quando se fala, está gastando com festa, está investindo. Existe uma estatística, Robert, que diz que cada R$1 investido num evento retorna 7 para a cidade. Em imposto, em turismo, em tudo, em hotelaria, posto de gasolina, nas lojas, desde a pessoa que está lá montando uma estrutura até o pipoqueiro que está lá na rua vendendo. Então, assim, é uma rede econômica que gira ali em torno daqueles... Você fala aí, a festa acontece em 4, 5 dias, 2 meses antes o pessoal está aqui, montando. Showtech. Né? Então, existe um mundo muito além dos palcos, muito além das atrações, que é o impacto econômico gerado no município. A gente viveu aí um governo municipalista que realmente o Reinaldo implantou e vai ser difícil quem vir à frente do nosso governo voltar atrás para isso. Porque existe um grande divisor de água, Reinaldo, e depois o Reinaldo, e continuando corrida. Porque isso a gente viu nos 79 municípios. Como que você vê essa situação política que foi transformando o estado de Mato Grosso do Sul, tirando aquele olhar de tipo só ficava na capital e foi levado os investimentos para todo o estado de Mato Grosso do Sul, inclusive para municípios, distritos como o nosso Vista Alegre, que ganhou uma praça do governo do estado. Então, a gente viu realmente efetividade nos recursos chegando para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, Robert, já vem, né, de uma gestão, mas, por exemplo, hoje lá, nosso planejamento estratégico dentro da secretaria tem que existir uma política pública que chegue na ponta, sabe? Assim como ela tem que caber do menor IDH do estado, ela tem que caber na capital. Então, uma política pública desenvolvida no governo do estado é uma política macro, né? Ela não pode atender, essa não cabe aqui, tem que caber, sabe? Então, isso aí é o municipalismo. E os prefeitos fazem muito parte dessa gestão, né? Se você pegar aí os encontros do governador, ouvindo os prefeitos, Vindo aos municípios, vindo direto nos municípios, direto nas regiões, e quando o governador não está, os coordenadores estão fazendo esse levantamento também, dando as devolutivas de como que estão o andamento das coisas. Então, assim, é um governo, eu não imagino uma gestão sem o municipalismo, porque um estado, ele não acontece se as políticas públicas não estiver funcionando na base dentro dos municípios, né? E para isso tem que estar muito próximo o governador com os prefeitos. Eu vivi esse tempo quando para conseguir uma reunião com o governador, nós tínhamos que falar com o deputado estadual mais votado do município, para marcar uma agenda com o governador, se colocava a pauta que seria tratado, para ver se ele ia atender ou não. Pois é. E hoje a gente vê realmente bem o contrário, onde até os próprios vereadores, as principais lideranças, os prefeitos, tiveram esse momento, sabe, de ser ouvido, de saber qual que era a necessidade de cada município, para que o governo pudesse efetivamente
transformar a realidade dos 79 municípios do estado. Você imagina, né? A diferença do que é hoje, dessa realidade para o que é hoje. Hoje, Robert, existe lá no governo um sistema de inteligência, né? Devido a tantas informações que nós temos, de tantas as secretarias todas que estão ativamente dentro dos municípios, que quando o prefeito chega lá, nós temos, se abrir na televisão aí, nós temos tudo que tem naquele município, tudo que o Estado colocou naquele município, tudo que o prefeito, as contrapartidas e tudo que aconteceu. Então, para quê? Para a gente ver aonde está faltando, aonde precisa mais, aonde foi cumprido, sabe? Então, isso aí é responsabilidade, né? É responsabilidade. Por exemplo, a gente tem um cuidado dentro da cultura muito grande de levar o teatro lá para quem nunca viu, né? Tem aí o Circula MS, que a cultura chega. Hoje, nas políticas públicas culturais, a gente tem fomentado muito os municípios de cadastrar os artistas locais, levantar quem são essas pessoas, quais são suas potencialidades, entendeu? Porque é muito importante isso. O grande show é a estrela da noite, mas o pequeno, ele tem que ter a oportunidade e o fomento de crescer. Então, isso aí é uma política pública. Às vezes a pessoa fala assim, mas o bar paga, sei lá, R$1.000 e o Estado paga 5, vamos supor. Só que o Estado tem a preocupação do fomento, sabe? Qual a possibilidade daquele artista que está tocando e ganhando ali o cachê da noite, gravar um projeto, gravar uma música? Existe um custo altíssimo para fazer isso. Hoje nós já temos lá na Fundação de Cultura um estúdio aberto, a pessoa pode marcar o horário, ir lá, gravar, sabe? Isso aí existe uma agenda lá funcionando já, lá no MIS, que é o Museu da Imagem e do Som. Então, assim, essa é a diferença de um valor público para o valor privado, porque nós fomentamos para que aquele artista cresça, desenvolva o seu trabalho. Falando nesse desenvolvimento, olhando para esse lado do turismo, nós quando falava de turismo, nós só lembrava de Bonito, no nosso estado de Mato Grosso do Sul. E aí hoje a gente vê várias rotas de turismo, onde a gente vê Bodoquena, a gente vê ali o Morro Paxixi, o próprio Corumbá, o nosso Pantanal. Como que você viu esse desenvolvimento na questão do turismo do nosso estado, principalmente com essas novas estradas que foram abertas pelo governo do Reinaldo Azambuja? Fundamental. A infraestrutura para o turismo é fundamental, né? O Reinaldo abriu muitas estradas, o governador Eduardo Riedel vem melhorando os aeroportos. O aeroporto de Campo Grande hoje, não sei se você tem passado, está transformado. Dourados agora, abrindo voos diretos, né? Abriu mais voos, tanto para Corumbá, para Bonito, agora para a hora que o aeroporto de Dourados está quase pronto, né? Tá em reforma. Então, assim, é fundamental. Os voos são fundamentais para o turista vir de todo lugar do mundo, né? Eu estive em Bonito agora há pouco tempo no Cinesur, que é o festival de cinema que teve lá, e tinha gente do mundo inteiro ali em Bonito. Então, assim como chega em vários outros pontos turísticos, que aí chega as estradas, aonde não chegava, tem grandes fazendas hoje aqui, fazendas turísticas, tem o turismo rural, que tem cadastrado várias chácaras, cachoeiras, pesca e solte, que hoje é o turismo da pesca, né, que vem crescendo. A pesca das mulheres hoje é referência aqui no estado. Você pegando, por exemplo, quando foi discutida essa legislação em especial para que segurasse um momento a questão da pescaria no nosso estado, e hoje a gente vê podendo pescar novamente os grandes dourados, os grandes peixes, mostra realmente que esse olhar lá atrás hoje está surtindo efeito, e a gente vê hoje a natureza respondendo a essa política que foi criada, né? Sim, às vezes você vê que foi uma política amarga, né?
Foi uma política onde teve muitos protestos, as pessoas não entendiam ainda o período da Piracema, né, que tinha que fechar a pesca, mas foi graças a isso que hoje Mato Grosso do Sul é um boom de pescaria, né? As pessoas vêm de muito longe aqui pescar. E olhando agora especificamente para o nosso município de Maracaju, como secretário, tira a festa da linguiça, tira esse Showtech, Expomar, que já são eventos consolidados. O que a gente pode ver como oportunidade ainda para o turismo, para o esporte e cultura da nossa cidade de Maracaju, aí, com uma rota bioceânica que está prestes a acontecer, que está acontecendo aí, concluindo a ponte, com esse desenvolvimento que Maracaju vai passar, não só Maracaju, mas essa região que passa a rota, e principalmente essas novas oportunidades que podem surgir, tanto para a cultura, para o esporte e para o turismo. Eu vejo um potencial muito grande em Maracaju, Robert, quando se fala no esporte, né? Essa arena precisa, eu vejo um potencial muito maior do que tem hoje, sabe? De captação de eventos esportivos para cá. Então, tem que ter um olhar diferenciado para isso, fazer um estudo de possibilidades de campeonatos aí em nível estadual. Inclusive, acho que nacional. Pois é, porque tem estrutura, a cidade tem estrutura, porque tem cidade que quer desenvolver um turismo e não tem a capacidade hoteleira de restaurantes, e Maracaju oferece tudo isso. Então, eu vejo um potencial muito grande aqui no turismo esportivo, eu vejo aqui o turismo religioso, sabe? Tem a marcha para Jesus, que vai acontecer agora, que você está à frente também, né, dia 30 de outubro, se eu não me engano. 31 de outubro. Então, temos aqui a igrejinha, patrimônio histórico, que também pode ser trabalhado um turismo religioso. Então, assim, Maracaju é dos municípios mais ricos do estado. Hoje eu ando praticamente em todos os municípios e eu sou encantada com Maracaju, assim. Às vezes as pessoas precisam sair um pouquinho daqui para ver o quanto Maracaju é um berço de oportunidades, sabe? De trabalho, de ensino, de estudo. Tem polos universitários aqui ao lado do grande polo como Dourados. Então aqui é diferenciado, Maracaju é diferenciado. Mato Grosso está vivendo um boom de desenvolvimento, onde a gente vê grandes indústrias chegando nas cidades, os maiores PIBs do Brasil, um crescimento e grandes investimentos que o próprio governo vem fazendo. Que estado que você acredita que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Em especial olhando assim, Mato Grosso do Sul daqui 10 anos. Olha, eu sou muito encantada com o nosso gestor, né? O Eduardo Riedel, para mim, é um grande gestor e ele é visionário, assim. Então, os projetos para Maracaju, eles vão alcançar um longo prazo aí. Eles vão estar colhendo muitos frutos a longo prazo. Então, eu acredito não, Maracaju vai ser o melhor estado para se viver no Brasil, não tenho dúvida disso. Um estado seguro, um estado promissor, que gera empregos, né? Hoje, quantas indústrias, quantos empregos estão sendo gerados aqui? Porque o grandioso de um estado é pessoas deixando de precisar de políticas que atendam aquele momento. O momento ali. A pessoa deixar de precisar de um auxílio alimentação, a pessoa conseguir ir lá pagar seu aluguel, comprar sua comida, ter sua casa, adquirir seu carro. E o filho crescer vendo o pai com oportunidades. Né? Mato Grosso do Sul do futuro, o filho vai estar melhor que o pai, na minha visão de hoje. Sabe? Porque pelas oportunidades que estão vindo para o estado, eu tenho certeza que grandes coisas têm para acontecer aí. Giovana, você olhando para a sua missão junto à CETESC, o que você gostaria de... Encerramos esse momento da sua vida, encerramos essa missão nesse momento. O que
que você gostaria de olhar para essa história que você está construindo junto ao turismo, ao esporte, à cultura do estado de Mato Grosso e falar assim, não, eu ajudei a construir isso? Quando eu sair de lá, o Robert, eu quero ser vista como uma pessoa que respeitou a história das pessoas, tanto do artista, sabe, como do atleta. Então, as pessoas têm uma história, sabe? Ninguém chegou num patamar por acaso. Então, assim, nós que estamos ali, a gente tem que ter o compromisso de respeitar a trajetória daquela pessoa, do músico, do cantor, do artista do teatro, do circo. Então, assim, eu quero ser aquela pessoa que teve respeito, sabe? Até na hora de pagar um cachê, na hora de você, onde que essa pessoa vai cantar, que palco, a escolha de um palco. Por isso que eu falo, Deus tem que estar à frente da vida da gente, porque você tem a oportunidade de transformar vidas todos os dias em sua mão, sabe? A gente tem que pedir sabedoria para isso e eu quero sair com a sensação de que, assim, cumpri meu dever respeitando a história de cada um e criando palcos aí, né, para quem estava sem oportunidade. E olhando para o lado pessoal, que sonho que a Giovana gostaria ainda de realizar? Robert, eu sonho assim com um Brasil melhor, sabe? Um Brasil... eu posso te dizer, graças a Deus, que eu sou uma pessoa realizada enquanto minha vida pessoal, com meus filhos, com a minha família, meus pais, minha neta. Eu sou uma pessoa muito realizada com o que eu tenho hoje na minha vida pessoal. Mas eu sonho com um país melhor. O nosso Brasil, ele tem um potencial muito grande, sabe? É um país rico demais. Eu, assim, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de sair do país, às vezes a passeio. Inclusive, eu estive na África há pouco tempo e eu pude ver um país que, mesmo na África do Sul, é um país, assim, com pouca oportunidade. Tudo que eles querem é uma terra boa, produtiva, não tem. Empresas que se instalam, muito poucas, sabe? E sem o grande empresário, a máquina pública não funciona. Porque quem paga os impostos para a máquina funcionar são as grandes empresas multinacionais, então não tem o emprego da empresa e não tem o emprego público. Então fica aquela situação difícil. E eu vejo que aqui nós temos tudo isso, sabe? Nós temos tudo isso aqui no Brasil. Se você viajar daqui para o Nordeste, vai ter alguma coisa plantada daqui no Nordeste. Vai estar produzindo alguma coisa. Então eu vejo assim que as pessoas têm que ter a responsabilidade dos seus governantes ter esse olhar para o tamanho do nosso país, pela riqueza que o nosso país oferece e capitalizar isso aí. Não deixar nossas empresas ir embora daqui, porque são esses empresários que sustentam o nosso país, que sustentam a máquina pública. Então, eu tenho muita esperança aí de dias melhores, de pessoas com mais compromisso com a população brasileira. Giovana, a gente está chegando num ponto do nosso Fala Comigo, onde a gente vai falar algumas palavras e você vai falar o que vem à sua cabeça, tá? E aí esse quadro nós chama de Pinga Fogo, tá? Então, o que significa Maracaju para você? Maracaju foi minha projeção política. Família. Deus. Política. Política é... O que eu posso falar da política? É um compromisso com as pessoas. Eduardo Riedel. O maior gestor que eu já conheci. Mulher. Força. Esporte. Disciplina. Cultura. A cultura é a identidade de um povo. A pessoa fala por si, né? A maneira de falar, a maneira de se vestir. Isso é a cultura do povo. Turismo. Turismo é oportunidade econômica, cultural, é a riqueza que o lugar oferece, é o turismo. E você se torna uma pessoa rica culturalmente através do turismo. Uma conquista. Minha família. Um sonho.
Um sonho. Um sonho, Robert, é o que eu venho te falando aqui. São dias melhores para todos, sabe? Para todos. Para encerrar, você costuma dizer que os cargos passam e que o que permanece é aquilo que a gente consegue transformar na vida das pessoas. O que isso representa para você? Representa o que você deixa é o carinho, o respeito, as amizades, que o cargo passa, mas o que fica é o que você plantou na vida de cada pessoa. Show de bola! Quase deu o quê? 1 hora, Jefferson? E aí a gente está encerrando nosso Fala Comigo. Para mim, te agradecer, que Deus continue te abençoando muito. Saiba que eu te admiro muito. Obrigada. Pela pessoa, pela mãe, pela mulher, pela líder que você é. E agora a avó. A avó é o melhor papel. Tá? Quero te agradecer. Vamos estar fazendo um convite para você estar indo futuramente com a gente também na rádio. Vou sim. Onde a gente tem toda sexta-feira o nosso Fala Comigo lá na Rádio Cidade, da 104.3, das 9 às 10. E você é o nosso maior convidado. Hoje a gente falou com a Giovana Correia, onde ela contou um pouquinho da sua história, do trabalho que ela vem desenvolvendo pelo nosso estado à frente da CETESC. E eu espero que você tenha gostado. Lembrando que você pode estar nos seguindo pelo Instagram, no YouTube, mandando a sua sugestão, onde você pode falar comigo. Um forte abraço, Deus abençoe!